estar aqui. Não é fácil. Não é fácil. A gente treme muito em estar aqui, né? Principalmente para falar das coisas de Deus, irmãos. Mas é maravilhoso, né? Estivemos aqui há um ano atrás, eu pedi oração para o meu pai, eu não estava nada bem, e aprove a Deus se levar o meu pai, mas eu glorifico porque ele está guardado. E eu estou feliz, né? Às vezes eu fico assim com uma saudade, mas eu estou feliz, né? Porque o Senhor, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas nós estamos aqui para falar sobre família, né? Deixa eu ver onde está o relógio lá, para observar, já respondeu aqui. E eu quero perguntar a você, como vai sua família? Sua família está bem? Sua família vai bem? Amém. Alguns que engoliram um pouco de seca, né? Sua família está bem. Você está cuidando da sua esposa com devido respeito, cuidado, carinho? Você está cuidando do seu esposo da mesma forma, com todo cuidado? Olha, que Deus sabe, né? Deus conhece a nossa vida. E seus filhos, como estão? Ou você está cometendo os mesmos erros de um homem de Deus que cometeu na Bíblia, chamado Davi? O nosso texto base vai ser em 2 Samuel 13, no capítulo 1 ao 19. Ele conta uma história muito interessante que a gente vai contando aqui. E para dar um tema aqui, a gente pode dizer a essa palavra, em alguns minutos, eu diria uma tragédia em família. A família é o nosso maior patrimônio, queridos. Uma das grandes dádivas de Deus, dádivas é presente, onde Deus tem nos dado. E Davi foi um dos maiores reis de Israel. E eu diria, particularmente, creio que ele foi o maior rei de Israel. Mas ele fracassou na formação, na educação dos filhos. Ele não colocou a sua família como prioridade, entre as suas prioridades, né? E isso é um perigo. Eu tenho aprendido com alguns pastores que passaram por nossa vida, e também com o pastor Eliseu, que a primeira coisa é Deus, família, trabalho e igreja. A irmã não concorda com você. Igreja, depois em quarto lugar. Irmãos, Deus acima de todas as coisas. Família, porque foi ela que é a sua base, ela que alavanca um monte de coisas para a sua vida. E que se você não estiver bem em casa, você não está bem na igreja. Eu já falei isso aqui uma vez. Trabalho, porque é o que você vai ganhar o pão para cuidar da sua família, a igreja. Mas isso não quer dizer que quando você coloca a igreja em quarto lugar, você não vai cuidar das coisas de Deus. Deus está em primeiro lugar. Mas muitas vezes há um emprego, alguma necessidade, que você não pode estar todo o tempo na casa de Deus. Então, pode acontecer e você deixa a igreja, né? Não que você seja relapso nas coisas de Deus. Me entenda. Mas você tem que estar em primeiro lugar Deus, família, trabalho e igreja. Porque se nós deixarmos também, nós nos envolvemos tanto com as coisas da igreja que esquecemos da família. E isso foi um erro que Davi cometeu, né? Davi foi um grande adorador, mas com uma certeza péssima. Um pai negligente, né? Ele deu muitos exemplos ruins para os seus filhos. Ele cometeu adultério, né? Ele teve muitas mulheres, Paulo, né? Não era correto para o nome de Deus. Ele adulterou com Betseba. Ele mandou matar. Ele matou porque ele mandou matar, então o pecado é o mesmo.
de Davi. E aí, irmão, por que a Bíblia conta isso? Porque a Bíblia é maravilhosa. Ela conta as coisas boas, mas conta os erros dos homens para provar que nós não somos nada, que nós não somos fortes, que nós não somos autossuficientes e só Deus. E que o homem de Deus também erra, o homem de Deus também peca. Por isso que a Bíblia ela mostra os defeitos do homem, né? Então, só que a gente pensa assim, diante dos grandes feitos de Davi, é estranho pensar que esse mesmo homem foi tão negligente quanto a sua família. E ele nos mostra que nós corremos o risco de cuidar tanto da nossa vida, da nossa vida pessoal, corremos o risco de cuidar tanto da nossa vida profissional, que podemos ser negligentes do nosso lar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Nós podemos cuidar muito bem de todas as coisas, pode deixar que dentro da nossa casa as coisas não vão bem. Você se imagina aí cuidando da igreja, fazendo tudo, abraçando os irmãos, cantando, louvando, uma maravilha, e quando você abre a porta da sua casa, se depara com todos os problemas. Briga com o marido, briga com a esposa, filhos que não se entendem, filhos que não te respeitam. Não seria nada bom, absolutamente nada bom. Então nós precisamos estar bem em casa, para quando chegarmos na igreja refletirmos exatamente o que vivemos em casa. É óbvio que há problemas, há dificuldades, isso é fato disso. Ninguém tem uma vida perfeitinha, não pense nisso. Minha vida não, mas tem que haver a presença de Deus. Ele tem que ter a primazia em sua casa, e você precisa pelo menos tentar viver bem. Então o que acontece é que Davi nos mostrou isso. Não temos como isentar Davi de uma omissão em relação aos seus filhos. Nos dias de Davi era muito comum um monarca dele ter várias mulheres. Isso culturalmente não tinha nenhum tipo de problema. Mas isso trouxe problemas terríveis, consequências terríveis para a vida de Davi e da sua família. Não apenas houve problemas, atingiram a esse homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E por que era segundo o coração de Deus? Fazendo só parênteses. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus e errou tanto? Porque ele era um homem que reconhecia os seus erros muito rápido. E quando ele reconhecia, ele se prostrava, pedia perdão, se arrependia. E por isso esse homem foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fez muitas coisas boas também. Mas diante de todos os seus erros, ele sabia pedir perdão. E não só atingiu esse homem, como atingiu a sua família. E o texto vai nos narrar uma história muito triste. E que você leve como dever de casa para ler e reler, pais. Levem esse texto para casa. Leiam e releiam. Porque apresenta aí uma série de consequências na vida da família de Davi. Nós encontramos uma narrativa. Eu não vou ler aqui, porque a gente vai seguindo aqui. Do filho de um dos filhos de Davi, chamado Amnon. Esse filho de Davi, ele sente-se extremamente atraído pela sua meia-irmã Tamar. Ele se sentiu atraído sexualmente por ela. Ele era irmão de Tamar, eles eram filhos de Davi, porém de mães diferentes, mas isso não eliminava o pecado, né? E esse homem, esse filho de Davi, ele seguiu o mau exemplo do pai e acabou tendo problemas, né, nessa área também, cometendo imoralidade sexual. E a Bíblia diz que ele tinha um amigo muito astuto, que era seu primo, chamado Jonadab. Ele era filho de um Simeia, que era irmão de Davi, seu primo. E quando ele conta essa história ao primo, em vez de ele repreender esse pecado, esse amor que ele sentia, esse erro que ele ia cometer, ele induz a ele a estuprar. Foi o que aconteceu. E Amnon aproveitou-se, pediu ao pai, estava doente, fingiu doença, pediu que a irmã viesse cuidar dele, e ele se aproveita exatamente dessa situação e ele comete o erro com a sua irmã, né? Ela foi enganada, a pessoa estava ali apenas para cuidar do irmão, mas ele se aproveita dessa situação. E assim que ele termina aquele ato criminoso, sujo com a sua irmã, né? Um ato incestuoso,
após essa tragédia, tem uma sequência de tragédias na vida da família de Davi. E essa consequência, Absalão, outro filho de Davi, irmão de Tamar, irmão de Amnon, ele decide vingar a sua irmã. E ele manda matar o irmão também, né? Ele imitou a mesma coisa que o pai fez. Mandou matar um homem. Absalão faz a mesma coisa. Aí também vem outro filho de Davi, mais conhecido, Salomão, que depois da morte do pai foi rei sobre Israel. E ele segue o mesmo exemplo do pai, como teve muitas mulheres, onde Deus já havia dito em Deuteronômio 17, que o rei de Israel não deveria ser um homem de muitas mulheres, mas ele tem 700 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Mas por que Deus havia dito que não era para acontecer isso? Era porque Deus sabia que cada uma poderia trazer a ele um Deus diferente, ele poderia se afastar de Deus, e foi exatamente o que aconteceu. Cada mulher fazendo que Salomão adorasse a um Deus diferente. E é por isso que nós temos que ser um pouco separado das coisas do mundo. Você entende por isso? Porque alguém diz você é diferente, quando disser você diz eu sou diferente, porque eu sou do Senhor. Nós não podemos estar misturados, temos que viver, comprar, trabalhar, estudar, mas nós não podemos nos moldar ao mundo, porque é um perigo para o povo de Deus. E Deus quer que você chegue a glória. Enfim, outro filho de Davi, Adonias, outro filho de Davi, que decidiu se apossar do trono, ele decidiu se apossar do trono sem o conhecimento do pai. E aí, o soberbo Adonias quer fazer algumas coisas, mas ele encontra a derrota. E a Bíblia diz, eu achei interessante, em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, diz que seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por quê, e diz assim o texto, por que você age assim? O pai nunca contrariou seu filho. E o resultado de Adonias, a vida adulta de Adonias, foi um resultado terrível, porque ele cresceu sem saber que, mesmo sendo filho de rei, ele não podia fazer o que queria, nem ter o que ele queria. E ele acabou sendo um filho problemático, causador de problemas, resultado de uma educação mimada. Então, já olha aqui a primeira coisa para você, depois de tantas que já passou, cuidado. A gente pode mimar o filho? Pode, né? Não há porquê não, não há porquê a gente dar o amor, o carinho, mimar de uma forma, mas cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com o seu filho, você colocar ele no lugar de Deus. Cuidado em você achar que ele pode tudo. E a falta de pulso do filho para educar os filhos de Davi foi uma tragédia. Ele simplesmente não sabia dizer não. Ele não sabia contrariar o filho. E isso é um perigo para os pais. Você que ainda não tem filho, que casou, ou que vai ainda casar, tenha muito cuidado com isso. Antes de ter os seus filhos, resolva você mesmo a sua vida. Resolva, porque
falamos aqui, você ia me informar aqui. Temos um neto de 6 anos, que é uma brisa suave. Sabe, irmãos, aquela brisa que entra assim, tudo muito tranquilo. Eu posso isso? Não, Heitor, você não pode, está certo. Heitor, você não pode fazer isso, está certo. Heitor é tranquilo. Mas a Isadora, com 2 anos, ela é, eu vou dizer, extremamente, como é que é a palavra? Eu não vou dizer que ela não tem peixado, não. Ela é linda, maravilhosa. Meiga, mas irmãos, ela tem uma personalidade fortíssima. Isadora, ontem o pai tentando dizer uma coisa a ela, tudo que ele dizia, ela dizia o contrário. Ela tem 2 anos. E é lindo ela dizer não, é lindo ela falar, mas irmãos, é só bonitinho agora. Se ela não for disciplinada, ela vai nos trazer problema. E o pai não brinca com ela. Ele pega pesado com ela, não bate. Né? Aqui é por lá, eu escuto uma palmadinha assim, mas nada que venha machucar, mas isso agora não é brincadeira. E se a gente não tiver cuidado, a gente se atrapalha na nossa caminhada. Ela é uma bênção, mas precisa de disciplina. Todos nós precisamos de disciplina. Todos nós, como ovelhas do Senhor, precisamos de disciplina. Se o pastor do lugar tiver aqui pessoas que não sejam disciplinadas pela palavra, causa problema. Se em casa eu fui indisciplinada, vou causar problema para o meu marido. Se o professor tiver um aluno disciplinado, me causa problema. Isso é fato. Mas vamos aqui analisar, que a hora passa muito rápido, alguns pontos que podem ter provocado essa situação aí caótica na família de Davi. A primeira é a omissão dos pais, né, quanto à disciplina, que a gente vai falar agora. A notícia desse estupro que aconteceu com Tamar, filha de Davi, chegou com esse filho de Davi, sim, chegou. Davi ficou sabendo, e como chefe de família, a Bíblia diz que ele ficou irado. Mas essa ira parou por aí, né? A sua reação parou por aí. Ele não procurou a menina, ele não falou a menina, ele não puniu a menina, nada. Ele simplesmente ficou quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas era um filho, mas a outra parte era a filha dele. E ele ficou quieto, ele não disse nada. Há uma versão da Bíblia que eu gosto muito desse trecho, e diz assim: o rei Davi soube de tudo o que se tinha passado, e inflamou-se com violência sua cólera, mas não quis afligir seu filho Amnon, pois o amava por ser seu primogênito. Simples assim. É meu filho, então eu não quero machucá-lo, mas o que ele fez foi algo criminoso, incestuoso, com uma irmã virgem, filho do rei. Imagine só. Davi omitiu quanto ao seu dever de disciplina e correção, e ele pensou que está demonstrando amor ao seu filho, porque a punição para esse pecado era muito severa, ele ia morrer, então ele preferiu se calar. E como resultado da omissão de Davi, Absalão, seu filho, irmão de Tamar, ficou extremamente revoltado, e aí ele sentiu que deveria fazer justiça com as próprias mãos, né? Como forma de suprir a frouxidão do seu pai, um homem frouxo, falando na palavra nordestina, covarde. Davi foi muito corajoso, ele foi diante de um gigante, mas ele foi omisso com a sua família, né? E Absalão passou 2 anos guardando esse ódio no coração, para que no momento certo ele pudesse aplicar a devida punição ao transgressor. E ali não foi morto diante dos demais irmãos. Ele criou uma situação, chamou os seus irmãos e acabou mandando matar. E Davi novamente foi omisso. Ele não foi atrás de Absalão, ele não mandou trazer Absalão para ser punido pelo seu filho, porque se ele não fez um crime, Absalão fez também um crime. Então ele não podia um crime ser apagado por outro crime, mas ele ficou calado e permitiu ao seu filho ficar impune. Naquele tempo, o homem era o disciplinador de casa. Na verdade, não só no tempo de Davi, não.
quando eu era criança, eu estou com 55 anos, mas eu me lembro que os homens, né, tomavam aquela posição, mas graças a Deus está por terra. Homens e mulheres, pais e mães, todos têm a mesma autoridade sobre os seus filhos. Talvez você esteja aí agora assim, Raquel lá, de São José do Rio, dizer como eu devo criar o meu filho. Não. Eu não estou dizendo como você deve criar o seu filho. Eu estou alertando para que, se você não punir o seu filho no momento certo, daqui a alguns anos você estará chorando. Você está levantando uma palavra de maldição? Não, isso é porque é real. É real. Eu tenho uma família enorme de muitos tios e muitos primos, e eu conheço alguns que foram tão disciplinados que eles não saem da linha para nada. Mas outros cresceram sem ouvir que era não, e hoje estão dando problemas. Hoje eles estão dando problemas aos seus tios, aos próprios irmãos. Então é um fato. Eu estou apenas constatando um fato. Então todos os pais têm autoridade de punir os seus filhos quando eles não estão no caminho correto. Assim aconteceu com Davi, como aconteceu. Muitos atualmente têm deixado a disciplina de lado, né? Está ocorrendo a inversão de valores, irmãos. O que era amargo se torna doce, o que é doce se torna amargo. A Bíblia já nos alerta para isso. Os filhos, há muitos filhos que têm mais autoridade em casa do que pai e mãe. Eu conheço, olha, a gente sempre conhece, né? Mas não é brincadeira, não sei se também deve estar lembrando de algumas pessoas. Eu conheço uma família onde a filha começou a mandar, e é um desastre. A mãe já morreu, é um problema, porque ela mandava, a palavra era dela. Pai e mãe começaram a se encolher no canto de parede, e ela acabou mandando mais do que os pais. E aí o que acontece? Os pais querem respeito, e esse é um grande perigo. Os pais querem os filhos e não corrigem, irmãos. Eles estão sendo negligentes. Isso é um perigo, né? O silêncio, nosso silêncio quanto ao erro do nosso filho pode ser fatal para o futuro. Quer ver um exemplo? Me lembro que quando a minha filha, nossa filha Rebeca, era pequena, porque a minha mãe já fazia isso comigo, só que eu não entendia, mas depois de anos eu vim entender. A Rebeca ia para a escola, e ela ia com a mochila, voltava, e todos os dias, eu abria a mochila, pastor, e olhava tudo que Rebeca havia levado para a escola que ela ia trazer. Se fosse um lápis, eu sabia que aquele lápis não pertencia a ela. E eu dizia: que lápis é esse? Mamãe deu o lápis de fulaninha, mas eu vou devolver amanhã. Poderia ser um lápis, poderia ser outro objeto, mas é dessas coisas pequenas que as coisas se tornam grandes. E há muitos jovens jogando no crime porque os pais foram relapsos. Deixa aí. Mamãe, comprei na rua. Tudo bem, não. E eu me lembro que ela outro dia falou: mãe, a senhora lembra que a senhora me fez devolver? Eu não lembrava, irmãos, um objeto, alguma coisa na escola, porque eu levei, não era meu, eu tinha encontrado. E eu disse: me relembra essa história. E ela me lembrou que eu fiz ela voltar. Chamei uma pessoa ali, e ela me lembrou, eu disse: mãe, eu morrendo de vergonha, porque eu apenas tinha encontrado, mas no fundo ela sabia de quem era, né? E aí eu disse: olha, tá vendo? Ela disse: mãe, nunca mais eu fiz aquilo, e hoje eu faço com a mesma coisa. Então é preciso que você observe: o que é isso, um relógio? Eu encontrei. Não, de quem é o relógio? Vamos lá pegar. Por quê? Você está disciplinando o seu filho. Você está cuidando para que ele não sofra mais tarde. Isso é o verdadeiro amor. Então, é um perigo quando a gente não vê isso, né? Há muitos pais que julgam o seguinte: os filhos precisam de disciplina, mas quando eles estiverem maiorzinho, pequenininho, também da sua netinha, ela não entende nada. Entende sim. Ela entende perfeitamente, irmãos. As crianças compreendem sim. Alguns pais dizem: elas são inocentes, sim, são inocentes. Mas olha, diz estudos, e eu acredito nisso, que assim, o cérebro da criança, ela começa assimilar tudo, mesmo que venha antes do nascimento dela. Quando a criança ouve o pai cantar, como ele cantava, colocava a mão na minha barriga, você lembra disso? E quando ela nasceu, ele cantava, ela parava. Ela entende. A criança tem é algo sobrenatural de Deus, mas ela entende. Então, tudo que acontece, a criança consegue se
tivessem sem disciplina, sofrem muito, sabe por quê? Porque o mundo vai mostrar que a ausência de limites é uma ilusão. E aí, esse mundo dessa pessoa começa a questionar, né? Ele achava que era tudo para ele. Aí ele começa a ficar atordoado, ele começa a ficar perdido, vai julgar que ele foi enganado, né? Vai se tornar vingativo. E aí vai começar a procurar conforto nas drogas, no álcool, né? Em todas as coisas, nas amizades ruins, porque papai não ensinou isso, papai disse que o mundo era assim, né? Enfim, muitas coisas ruins podem acontecer por causa da omissão. Que o tempo agora que você tem filho é corrigir agora. Corrija hoje, para que você se deleite amanhã. A vara é disciplina, não sabedoria. A gente vai já falar aqui da vara, né? Mas quando a gente, para que o seu filho lhe dê delícias, para que o seu filho diga, olha, eu tenho um filho que estuda, ou que ele não estuda mais, mas ele casou, se formou, é uma bênção, eu tenho neto, você precisa fazer lá atrás essa caminhada. E infelizmente, depois que você não tem como voltar, peraí, eu errei, eu vou voltar. Não tem, irmãos, depois que o tempo passa, não tem mais. E aí é uma tristeza, né? Então é preciso sabedoria por parte dos pais. Por quê? Porque alguns pais levam muito a sério o que diz em Provérbios 23, 13 e 14 sobre a vara, né? Que não deve afastar a vara da criança, que acham que é possível, que os pais acham que é possível trabalhar só com isso. E quando meu filho errar, eu bato. Se o meu gênio estivesse trabalhando com a nossa netinha, toda vez que ela fizesse alguma coisa, ela já tinha apanhado muito. Mas não, a vara não se disciplina, dão sabedoria sim, mas tenha cuidado, porque você não pode ser extremista, né? Ou uma ponta ou outra é perigoso. O que a Bíblia pretende ensinar é que os pais não devem afastar a disciplina, deixar de corrigir os filhos, certo? Porque mais tarde eles vão sofrer. A vara na Bíblia está sempre ligada, associada à correção, à disciplina, mas não necessariamente que você tenha que bater no seu filho. Eu não estou dizendo que é errado. Eu apanhei de palmatória. Eu nem era tão ruimzinho assim. Eu era até boazinho. Mas a minha mãe, porque a minha mãe não deixava passar absolutamente nada. Mas eu louvo a Deus pelo que ela, né? Ela só batia na mão, mas eu apanhei. E dei alguns tapinhas na minha filha, e que hoje eu me arrependo de muitos, porque não precisava tanto. Era só que eu conversasse mais. Então hoje eu digo a ela, cuidado para você ter um equilíbrio, né? Então é importante que a gente entenda o seguinte: você pode tirar do seu filho, suprimir do seu filho algo, porque hoje é o que, infelizmente, as crianças não querem estar lá fora brincando, não querem estar correndo. O que eles querem? Estar nem na televisão, a televisão já perdeu para o celular, né? As crianças querem estar no videogame, elas querem estar com o celular, no computador. Então tire isso dele. Converse com ele, olha, você agora, tem uma conversa franca, sente com ele e explique. Olha, você vai aprender isso aqui, porque você fez assim, e você vai conseguir fazer com que essa criança comece a entender que há limites. Mostre que o mar tão lindo, o Senhor deu limite para ele, só até aí. Então ele pode ter um limite também, né? Então a criança precisa ter limites. A falta de disciplina em casa produz adolescentes, jovens e adultos rebeldes, desorientados, perdidos, mal-amados, que não têm amor ao próximo. A nossa sociedade está assim, né? Ninguém tem amor mais a nada, ninguém tem. Alguém vê alguém cair e passa de lado. Se não passar, se for alguma coisa mais grave, ele vai pegar o celular e vai querer gravar. Mas ninguém te estende a mão porque você caiu. Ninguém diz, você quer uma ajuda? Ninguém faz isso, porque esses jovens não estão tendo disciplina em casa, infelizmente. A omissão ainda, irmãos, mais do que isso, a omissão ao amor, a presença de pai e mãe. Os filhos estão querendo você em casa, mas eu tenho que trabalhar assim. Então tente de alguma forma compensar esse seu trabalho, que você precisa assim trazer pão para ele, mas é um pão. Muita gente querendo riqueza para os filhos e esquecendo da presença, né?
vão para lá. Temos uma apresentação, ele está lá. Tem uma leitura, o pai está lá. Porque ele está criando memórias para os filhos. E é isso que vocês precisam fazer. Produzir os filhos, irmãos, coisas boas, né? Porque pais ausentes produzem filhos problemáticos, produzem filhos inseguros, sem referencial. Outra coisa é a perda da autoridade dos pais. Davi era o chefe de família, né? Ele era um respeitado pelo seu povo, ele era um temido pelos seus inimigos, mas tudo que ele fazia, Deus estava na vida dele, ele prosperava. Mas a omissão dele trouxe um problema muito sério, né? Aí Absalão, vendo que o pai era um homem que estava bem aí para a família, que era verdade, né? Ele chamou a responsabilidade de punir o seu irmão, porque o pai não puniu. E após o assassinato, a gente já falou do filho, Absalão foge, né? E quando ele retorna, ele começa a colocar uma coisa na cabeça: eu vou tomar o reino do meu pai. Eu vou tomar o reino dele. Você é o rei, você é o novo soberano sobre Israel. E aí ele começa a conquistar a simpatia do povo. E o mais incrível é que o povo, mesmo conhecendo a história de Davi, o povo começa a rejeitar Davi, né? Ele começa a dizer que Davi não tinha condição de ser um soberano, de ser um rei. E aí o povo começou a pensar: se ele não tem controle sobre a casa dele, como é que ele vai ter controle sobre a nação? E aí ele começa a armar esse plano, e com tudo armado ele vai ter a hora de agir, né, para tomar o reino do seu pai. E o que ele faz? Ele começa a ter. Absalão tem um outro amigo chamado Aitofel, e Aitofel diz: olha, começa a usar das concubinas do teu pai. Mostra ao povo, em outras palavras, mostra ao povo que teu pai não tem capacidade. E ele manda colocar uma tenda e a céu aberto, né, na frente de todo mundo. Ele prometava com as mulheres de Davi, com aquelas que tinham ficado em casas concubinas. Ele quer dizer, ele acaba com a autoridade do pai, ele vergonha o pai. O filho que não tem disciplina, ele vergonha o pai e a mãe, né? E aí ele faz isso. Davi perdeu a autoridade não apenas na família, mas no meio do seu povo, no meio do seu povo livre. Os israelitas começaram a ir para Absalão, e Absalão tinha muitos seguidores, não eram poucos, né? E ele não tinha mais autoridade. Da mesma forma, isso continua acontecendo nos lares, nas famílias, né? Quando nós não corrigimos nossos filhos, nós perdemos a autoridade. E quando você tentar confrontar o seu filho com algo que ele faz de errado, você é que vai ser confrontado, né? Eles vão confrontar você e vão acabar dando novas respostas e serem até agressivos com os pais. E aí você está botando na cabeça, eu estou dando um exemplo, Deus livre a todos, mas vai botar na cabeça e dizer: e agora, o que é que eu fiz com a minha família? Você destruiu isso. E deixa eu dizer algo mais pesado. Você vai chegar diante de Deus, e Deus vai lhe perguntar: o que você fez com os frutos que eu lhe dei? Você cuidou, você ensinou, você disciplinou, e o negócio fica pesado, irmãos. É muito sério isso. Eu não vim aqui deixar os irmãos tristes, não. Eu vim alertar com a palavra de Deus, que o pastor sempre está dentro, tenho certeza, que nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Os pais, ambos, pai e mãe, têm que adotar a mesma postura, né? Precisam estar unidos. Não é o pai puxar para um lado e a mãe para o outro, também não vai dar certo, né? Quando o pai e a mãe precisam estar, que falar, o outro tem que ratificar, confirmar, né? Porque senão o negócio fica complicado. Aí o que acontece com muitas mães? O filho fala com ela, aí ele diz: minha mãe é radical, minha mãe é quadrada, minha mãe é cafona, porque o pai se sentiu, né, deixou passar. E aí o que vai acontecer? Você perdeu a autoridade completamente. Não vai me dando a autoridade do outro, isso é um perigo. Não deixe a autoridade dos seus filhos, não deixe a sua família, né? A falta de autoridade com eles. E se isso acontecer, quem é que vai cuidar dos seus filhos? Quem vai disciplinar? O pai frouxo ou a mãe submissa, a mãe bobona? Para não ter que ter muito cuidado. Os pais perdem a autoridade no lar e deixam de ser dignos. Os amigos começam a
muito bonito, um cabelo muito grande, o seu cabelo ficou preso, né, correndo, tentando fugir, o cabelo dele enroscou. Tem essa história muito bonita, apesar de triste, é uma história interessante. E ele foi morto em batalha. Então Davi só não morreu, não perdeu o seu rei, porque Deus tem misericórdia dele e deixou homens para auxiliar, homens fiéis. É uma história trágica, que poderia ter chegado, irmãos, ao final de uma forma diferente, mas Davi falhou na direção da sua casa, Davi falhou na direção da sua família. Ele foi omisso. Hoje nós temos jovens perdidos nas drogas, perdidos nas bebidas, na prostituição, na vida de crimes, porque muitos desses jovens tiveram pais que ensinaram, que falaram, que ensinaram, que não deixaram de dar limites, mas esses jovens deixaram de ouvir papai e mamãe para ouvir o mundo. Isso pode acontecer? Claro que pode. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: o filho é culpa do pai, nem sempre. Conheço pais que foram disciplinadores, que ensinaram com amor, mas os filhos decidiram tomar outro caminho. Mas há muito mais jovens neste caminho, porque os pais não ensinaram, não deram limites, né? Não corrigiram seus filhos, sendo tudo é permitiram tudo na vida dos jovens. Ah, deixa ele é criança, ele pode, eu não posso, ele pode. E aí o perigo começou a rodear, né? E nós precisamos ter isso. Muitos pais de família, chefes de família, se tornam submissos aos filhos, não exercem autoridade, como já falei. Muitos pais ainda têm chorado pelos seus filhos, mas é tarde, né? Muitos pais têm perdido os filhos, têm morrido, muitos pais têm morrido mesmo, porque não sabem mais como fazer. Consequências de um lar onde não há autoridade. E as perdas são muito dolorosas. Os filhos precisam ser disciplinados hoje, para amanhã eles estarem bem. Davi nos mostrou exatamente como não se deve agir em relação à família. Ele nos deixou um grande exemplo. Um exemplo ruim, mas a gente tem que se apegar a esses exemplos ruins também, né? Ver o que é que Davi, quais foram os erros de Davi. Então eu quero passar muito longe dos erros que Davi cometeu. Esses erros foram terríveis na vida de um homem, com uma história de vida tão linda. Desde Davi, né, criança, a forma com que Davi foi escolhido por Deus, e todas as batalhas que Davi venceu, homem perseguido por Saul, mas ele foi abatido dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. É claro que eu acredito que se Davi tivesse refletido melhor, se ele tivesse conseguido visualizar as consequências, ele teria agido de uma forma diferente. Quem sabe se ele tivesse um lugar como você está hoje e ouvisse que os filhos precisam de disciplina, Davi não tivesse tomado uma outra atitude, né? No primeiro erro do filho, ele talvez tivesse corrigido. Talvez Davi tenha pensado o seguinte: como é que eu vou corrigir um filho se eu tenho tantos erros cometidos? Talvez ele não se sentisse com condição moral de chamar o filho a atenção. Quem sabe se não foi isso, né? Talvez ele não tenha tido coragem exatamente por essa questão. Eu não tenho coragem de chamar o filho a atenção porque ele pode me confrontar. Talvez tenha sido algo dessa natureza. Mas nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, para que nós não venhamos a chorar. Nós sabemos que Davi foi conhecido do coração de Deus, mas isso não isenta ele dos erros. Não isentou ele dos erros. No capítulo 11 de 2 Samuel, a gente encontra os dois grandes erros de Davi, né? O adultério com Batseba e a morte do marido de Samuel. Então a gente já percebe, quando a gente peca diante de Deus, pode vir muita coisa, pode não ser só aquilo, pode desencadear na sua vida coisas terríveis. E a gente precisa ter cuidado para que isso não aconteça, né? Davi perdeu a sua credibilidade no seio da sua família, né? Ele perdeu a sua credibilidade no meio do seu povo, e talvez ele, quem sabe o que passará
autoridade, para ter autoridade no lar, os pais precisam ser os primeiros a dar exemplo. Não adianta você dizer ao seu filho, não fume. Fumar é terrível se você não tira um cigarro da boca. Não adianta dizer, não minta. Quando a mãe só inventa histórias e o filho vê. Porque os filhos, eles prestam muita atenção, queridos. A gente pensa que não. A gente tem tido exemplo lá em casa. A gente está falando uma coisa, de repente ele não pergunta alguma coisa. Aí a minha filha diz, mãe, olha como ele está ligado. Então ele está ligado naquilo que eu estou falando, na minha história, nas minhas atitudes. E aí ele vai fazer exatamente o que nós fizemos. Eu disse a ele, você tem que todas as noites orar de joelho. Ora de joelho. E ele nos vê orando de joelho. Ele via o avô orando, ele corria. Agora ele já consegue, né, ficar orando, mas ele só conseguia ficar pequenininho ali, não conseguia nem debruçar, né? Mas ele orava porque ele via o avô orar. Isso é exemplo, irmãos. A gente precisa dar exemplo aos nossos filhos. Assim também nós não estamos livres de cometer os pecados, cometendo esses erros, irmãos. Nós precisamos ter responsabilidade com as nossas famílias. Os pais devem ter consciência de que é obrigado educar os seus filhos, né? Educar com amor. Isso não significa educar com amor, deixar de repreender e passar a mão na cabeça. Não. Que é outro erro. Eu vou dizer um erro aqui também, muitas vezes comigo. Isso não pode ser pai. A gente esconde aqui. Mas nada que aconteça com nossos filhos nós devemos esconder. Mas irmão, você não sabe, o marido é um homem violento. Olha, minha esposa, ela é muito, sabe, se eu contar qualquer coisa a ela. Mas irmãos, olhem, peça a Deus, converse com seu esposo, converse com a sua esposa e diga, precisamos amar o nosso filho. Quando ele errar, precisamos chamar, corrigir, mas não esconda. Porque você esconde hoje, esconde amanhã, e daqui a pouco ele está escondendo algo de você. Aí você perde o controle. Então não passe a mão na cabeça do seu filho. E sim, ter disciplina. Os pais que amam, corrigem hoje para o filho não sofrer amanhã. É assim que Deus faz conosco. Ele nos guarda, ele nos corrige quando nós estamos errados, quando nós pecamos. Quando nós nos enveredamos por caminhos tortuosos, ele nos chama. E se ele nos chamar, é perigoso. Porque aí quer dizer que Deus está deixando você fazer o que você quiser. Então, quando Deus chamar você, venha cá, você errou, glorifique a Ele, porque Ele te ama, né? Ele deu aos pais essa responsabilidade pela correção dos filhos, para que eles cresçam pessoas corretas e equilibradas. E hoje eu vinha conversando com ele que nós nunca podemos dizer que somos fortes, irmãos. Às vezes a gente está tão certinho, aí de repente alguma coisa que nos entristece, que nos aborrece, aí a gente toma outra posição e aí a gente se perde no caminho. Começa a dizer coisas que não condizem como cristão. Começa a fazer coisas que ele diz, não. Ele começa a dizer assim, mas não aconteceu com você, não comigo, né? Eu disse a uma determinada pessoa um dia, eu disse, olha, que fizeram com você, você precisa liberar perdão. Isso não foi com você, foi comigo. Eu não vou perdoar. E como é que Deus vai te perdoar? Como é que você vai chegar na glória se você não quer liberar perdão? Aí você quer que Deus não perdoe. Então nós temos que ter esse cuidado. Muito cuidado. Vamos ter filhos, vamos colocar filhos no mundo com consciência, com responsabilidade. Ensine aos seus filhos. A sociedade está corrompida e nós, igrejas, estamos sofrendo com o mundo, porque nós colocamos o nosso carro, né, em alguns lugares temos medo, nós temos medo de sair em certas horas, temos medo de muita coisa, porque a sociedade se perdeu. Os pais deixaram de ensinar os seus filhos e nós estamos sofrendo. Então oremos, irmãos. Oremos para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos, que eles possam entender que os filhos têm o seu lugar dentro de casa. O marido tem o seu lugar de provedor. Não que a mulher não tenha também, mas o marido tem o lugar de provedor. A mulher de coluna, daquela que cuida, daquela que está cuidando
alguém pensou disciplinado, e você vou disciplinar meu filho, vou bater meu filho. Não, disciplinado é ser ensinado, irmãos. O homem também precisa ser disciplinado por nós, esposas, né? Dentro daquilo que nós pensamos, meu filho, eu sei que você veio de casa com certas coisas, mas aqui vamos tentar organizar aqui o nosso lar, né? Então todos nós precisamos de disciplina. O disciplinado ele só erra e ele traz problemas para a sua casa. Então que Deus ensine você a cuidar da sua família. Tenha a sua família como seu tesouro maior que na terra. Para quando você chegar diante de Deus, você dizer, Senhor, eis aqui os frutos que tu me deste. Foi 1, foi 3, foi 5, foi 10, foi 40, como meu avô teve 40 filhos. Um menos diferente, obviamente. Mas imagine, você chegar diante de Deus, Senhor, eu não sou criar os meus filhos. E onde eles estão? Não sei. Ele vai pedir contas. E quando ele pedir contas, que você esteja com tudo bem organizado para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eis aqui o que eu fiz com os meus filhos. Eles hoje me dão. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu vivo bem porque os meus filhos vivem bem, porque eu ensinei o que eu pude. E eu quero dizer para encerrar, que ensinar os filhos não necessariamente se fala de pessoas que têm estudo. Conheço pessoas completamente ignorantes quanto a o que aprenderam, de ensinamento, que nunca colocaram os pés em uma escola, mas ensinaram os filhos a ser gente de bem. Ensinaram esses filhos a respeitar. Então que você aprenda, irmãos, com a palavra de Deus, não comigo, com a palavra de Deus. Não vou pedir desculpa se você veio para cá pensando que ouviu outra coisa, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Para que nós possamos aprender o que temos que aprender todos os dias, porque ainda hoje eu tenho responsabilidade com os meus netos. Pelo menos eu me sinto responsável de ensinar algo da parte de Deus, para que mais tarde, né, eu possa também estar aproveitando